Denise Campos de Toledo, entrevistada aqui no nosso Jornal da Manhã com imagens, Denise. Exatamente, nós vamos conversar agora com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Doutor Pedro Guimarães, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Bom, temos vários assuntos. Começa hoje a oferta do novo financiamento com correção pelo IPCA. Temos liberação de fundo de garantia, mas vamos falar antes sobre financiamento. Porque nós tivemos na semana passada a divulgação das taxas que serão cobradas. Em princípio, isso deve assegurar uma redução das prestações. Agora, aquela taxa mais baixa vai valer só para servidor. Eu queria seu esclarecimento em relação a isso, as várias faixas de cobrança aí da parte que vai de juros, né? Que não é o IPCA. Uhum. Excelente ponto. O que acontece? Primeiro, o nosso objetivo é oferecer uma alternativa à ATR, que na nossa visão é uma taxa que tem algumas restrições. Qual é a grande restrição da ATR? É a falta de previsibilidade. Por quê? Porque uma parte do componente da TR é definido pelo Conselho Monetário Nacional, ou seja, ela tem uma relação com a TBF, que tem uma relação com a Selic, é uma coisa um pouco mais complicada. Então, essa questão de você ter o crédito imobiliário hoje e a poupança ligados a uma taxa que depende de uma decisão endógeno, ou seja, que seja vontade do Conselho Monetário Nacional, na minha opinião, é um problema de longo prazo. Então, a tentativa do IPCA é para ter exatamente uma alternativa. Então, os credores, os poupadores da Caixa Econômica Federal, os clientes da Caixa Econômica, podem tomar dinheiro tanto por TR quanto pelo IPCA. É uma escolha dos clientes. E essa diferença de taxa do 4,95 mais IPCA, que é a taxa mais alta, até o 2,95, depende do grau de relacionamento com a Caixa Econômica Federal, depende do risco de crédito. E aí, respondendo a sua pergunta, o servidor público ele tem um emprego garantido, digamos assim, então tem um risco menor. Em especial, porque uma coisa que as pessoas não estão falando é que no Brasil é muito difícil que os salários não aumentem todo ano como uma proporção do próprio IPCA. Logo, se você tem um aumento do IPCA, naturalmente você tem um aumento do salário. Muito difícil, de novo, repito, nos meus 22 anos de mercado, eu vi muito poucas vezes que o salário não aumentasse em linha com a inflação passada. Então, de novo, é uma tentativa, porque, na minha opinião, o que a gente quer mesmo é eliminar, seja a TR, seja o IPCA. Mas, nesse momento, não passou no teste matemático da Caixa Econômica Federal, que nós realizamos sempre. Na verdade é uma indexação que se imagina que possa sair da economia, mas nas condições atuais, a possibilidade inclusive de o financiamento que tem a TR mais juros acabar saindo mais barato do que com o IPCA e com menos risco desse descasamento, que é improvável, mas é possível. Isso já aconteceu no passado, na fase de recessão, por exemplo, muitas categorias ficaram mais de um ano sem ter reajuste. E a Caixa, para prevenir, vai pedir exigir, na verdade, um comprometimento de renda menor nesse caso do IPCA, né? Excelente ponto. Na década de 90, durante vários anos, a TR foi maior que o IPCA. A TR chegou a, se não me engano, 17%. Então, primeiro, que é muito importante, porque acho que na discussão atual é muito importante tomar cuidado para não gerar na população uma expectativa de que a TR é zero. Ela está zero, mas ela é muito longe de ser zero. Por quê? Se você tiver um repique inflacionário, sempre você tem um aumento dos juros e, como consequência, um aumento da TR. Então, o primeiro ponto é achar que você pode ter um repique inflacionário, ou seja, um aumento de inflação, e que a taxa de juros Selic vai continuar no patamar que está, é um erro. E, como consequência, a TR aumenta. Não ligar aumento na inflação com aumento na TR, na minha opinião, é errado. Imaginar que você tem um aumento na inflação e a TR vai ficar zero de novo, na minha opinião, é um erro. Por que eu falo isso? Porque há o foco
na volatilidade da inflação e não há o foco na volatilidade da TR. Só que aí bate Então, no IPCA também, né? Vale. Se houver repique da inflação, também bate no IPCA. Exatamente. Então, claro, de novo, a gente está tentando uma alternativa, porque vou te dizer outra coisa muito importante que não se discute. Nós temos um outro descasamento, 450 ao redor bilhões de reais em crédito ligado à TR e um volume de com um duration, ou seja, idade média da carteira de 12 anos, e a poupança tem liquidez diária. Nós vimos que há 1 ano e meio houve uma mudança no indexador do crédito do BNDES, saiu de TJLP para TLP. Se por um acaso a poupança, que é a base da operação do funding do crédito imobiliário, mudar de TR para um indexador qualquer, Selic, que hoje já é Selic, nós temos um problema grande de descasamento de prazo. Isso ninguém fala. Na minha opinião, também é outro risco muito grande, porque você não tem a mesma base de duration, ou seja, de tempo entre o seu ativo e o seu passivo. Isso no caso da Caixa Econômica, de 450 bilhões de reais de diferença. Presidente, agora a pergunta de Vera Magalhães. Vera. Presidente, aproveitando o fim da entrevista para introduzir um outro assunto, se divulgou há algumas semanas que o governo estaria estudando uma mudança na política de transferência de dividendos das empresas das quais ele é acionista. A Caixa é uma das principais. Queria saber se isso já está equacionado e se vai haver uma antecipação de dividendos para a União para ajudar a equacionar a questão fiscal aí até o fim do ano. Excelente ponto. O Bradesco, Itaú, todos os bancos no mundo grandes pagam dividendos trimestrais e muitas vezes, aqui no Brasil, juros sobre capital próprio mensais. A Caixa paga um dividendo semestral. Então, primeiro, isso é uma decisão do Conselho de Administração, não é uma decisão do presidente do banco, é uma decisão do Conselho de Administração e se houver essa decisão do Conselho de Administração de passar de semestral para trimestral, simplesmente a Caixa Econômica Federal estará fazendo algo em linha com o Bradesco, com o Itaú. Hoje, a Caixa é que é diferente. Se você fizer uma análise hoje, a Caixa é que está totalmente diferente de todos os outros bancos listados e com governança. De novo, a Caixa Econômica acabou de ganhar o prêmio de governança máxima, nota 10, pela primeira vez em 158 anos de história. Uma avaliação a cada 6 meses. Então, na minha opinião, a Caixa ir em direção a práticas que o Bradesco, o Itaú, o Santander e os bancos internacionais fazem é uma melhora, mas não é minha decisão, é decisão do Conselho de Administração, então isso provavelmente será analisado pelo Conselho de Administração. Agora, presidente Pedro Guimarães, essa nova modalidade de financiamento corrigido pelo IPCA vai permitir à Caixa captar recursos também de uma outra forma, com colocação de títulos que sejam indexados também. Tem a questão dessa possibilidade de mudança do critério de correção do ganho da caderneta de poupança, também atrelando a inflação. E eu queria saber, no geral, como é que está a condição de recursos da Caixa, porque há muitas preocupações com relação à liberação de recursos para o Minha Casa Minha Vida. Há um atraso importante que tem comprometido obras. Então, tem essa questão específica do Minha Casa Minha Vida e vai haver mais liberação de recursos agora com o Fundo de Garantia, que vai começar a liberação dos R$500 para cada conta, não é? Excelente pergunta. Vamos por partes. Primeiro, a gente tem uma questão da securitização. Hoje, a securitização ela não é, mas nem de perto, normal no Brasil. Em países desenvolvidos, você securitiza 100% do que você origina, ou 95%. No Brasil, não chega a 10%. E por quê? Porque quando você securitiza, o que significa securitizar? Vender parte desse recebível, são LCIs, LIG. Você faz hoje ligado ao CDI, com um percentual do CDI. Então já tem o primeiro problema. O ativo, ou seja, o crédito, tem TR mais alguma coisa. E o banco já tem esse descasamento, esse risco entre taxas, que
Ninguém quer comprar em TR. E, de novo, duration, a vida média da carteira é de 12 anos. E a liquidez hoje do mercado é de 2 anos. Então, por quê? Porque ninguém quer comprar um ativo em TR de 15 anos. E nenhum banco quer fazer esse descasamento ou seja, esse hedge de 12 anos, porque é muito risco. Então, primeiro, já temos um problema no Brasil, que é esse mercado de securitização não funciona, ou funciona muito mal. É um grande motivo do porquê do IPCA, e no caso da Caixa, nós queremos vender metade do que originamos. Então, esse é um ponto importante. Em relação à Minha Casa Minha Vida, a sua pergunta é excelente. A Caixa Econômica Federal não decide o financiamento e não decide a operacionalização. Isso é o MDR que decide se as obras serão ou não serão iniciadas, e vem do Ministério da Economia, do Orçamento Geral da União, no caso do faixa 1, e no caso do faixa 1,5 2, quando você tem um subsídio. Então, o que significa? Independe se tem dinheiro ou não no FGTS. Então, esses atrasos, eles não têm nada a ver com a Caixa Econômica Federal. Tem dinheiro no FGTS, mas são outras restrições, seja de financiamento da OGU, seja de alguma discussão de se as obras podem ou não começar. Por outro lado, eu defendo que haja esse mercado de securitização. Por quê? Porque você pode, com a securitização, ou seja, com a venda de parte desses recebíveis, gerar novos créditos. Na minha opinião, essa é uma maneira de você manter, no médio e longo prazo, esse mercado do Minha Casa Minha Vida, independente de alguns soluços como os atuais. Então, para sumarizar, a securitização no Brasil, na parte imobiliária, ela está engatinhando. Ninguém quer comprar títulos acima de 2, 3 anos, porque ninguém tem conforto na TR. E os bancos não querem tomar risco acima de 2, 3 anos, porque a securitização hoje funciona como uma percentual do CDI. E na parte do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal, ela faz o quê? Ela gerencia os recursos do FGTS. Não há nenhuma obra hoje que não está sendo operacionalizada por falta de financiamento via o FGTS. Isso não existe. O que a Caixa faz no faixa 1 é o quê? É fazer as medições das obras, porque essas medições, conforme as obras vão avançando, a Caixa dá o aceite e os recursos do Orçamento Geral da União, se houverem, se eles existirem, estiverem lá, eles são liberados. E no faixa 1,5, 2 e 3, aí tem uma parte do FGTS e uma parte menor do Orçamento Geral da União, que corresponde a quê? O subsídio que é dado, em especial, na faixa 1,5, de até 50%, e na faixa 2, de até 25%. Nós conversamos com Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa Econômica Federal. Presidente, muito obrigada, um bom dia. Muito obrigado.